Vocês talvez pensem assim: o Israel e a Tamara combinam tudo antes. Não é verdade. Não combinamos nada antes, mas parece que é tudo combinado. Até mesmo o tempo para eu tomar um pouco de água. É tudo perfeito aqui, quando nós temos a nossa querida Tamara aqui com a gente. É um exemplo. Também citei duas irmãs aqui, na abertura desse culto, cito esse exemplo de alguém totalmente consagrado ao Senhor, através desse ministério do órgão. É algo impressionante. Décadas, não posso falar mais porque talvez revele o que eu não deveria revelar, mas digamos meses, muitos meses dedicados a essa jornada, com muita competência e seriedade. Até hoje ela estuda para tocar. Parece que não, né? Mas estuda para tocar. Eu acho que isso é sempre bom a gente destacar os que ensaiam, os que se dedicam a várias coisas, como se fossem as coisas mais importantes da sua vida. É assim que a vida vale a pena. Só fazemos as coisas realmente importantes e dando importância àquelas coisas que nós fazemos. Hoje eu quero lhes trazer, não sei se vou terminar, um texto que é um dos mais instigantes, apaixonantes, intrigantes, deslumbrantes, angustiantes de toda a Bíblia. É a experiência de Jesus no jardim do Getsêmani. Eu já estive nesse jardim. Mateus também já esteve, outros também talvez já estiveram nesse jardim que fica em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, alguns aqui, você em casa também. Não sabemos se rigorosamente aquele lugar em que hoje ainda oramos lá é rigorosamente o mesmo, né? Também ali a Sônia Campanelli esteve, outras pessoas estiveram lá comigo ou com outras pessoas, mas é um lugar até hoje fascinante. Uma das partes que restou é uma espécie de um quadrilátero em que em seus pontos laterais tem uma árvore muito larga, muito grossa, que para saber a idade teria que ser descascada, porque a idade dela está nas cascas, o que não seria possível. Mas estimam que aquelas figueiras têm pelo menos 1,5 milênio. E é até possível que sejam aquelas árvores do tempo de Jesus. Mas não temos certeza. Mas o ambiente é este, um lugar de oração, e tem um outro também, mais próximo, um pouquinho mais baixo, atravessando uma pequena rua em Jerusalém, em que muito provavelmente ali Jesus de fato se reuniu e pediu: fica um pouquinho que eu vou ali orar. É o jardim do Getsêmani. Sobre esse jardim, uma mulher escreveu um poema magnífico que eu traduzi. Ela escreveu em 1902, eu traduzi em 2017, se não me falha a memória. E ela diz assim: na áurea juventude, quando cada dia parece um verão sem fim de alegria, quando as almas riem no coração brilhante e nenhuma sombra espreita no horizonte, precisamos todos disto saber. Existe, escondido sob os céus da noite, um jardim que todos devemos ver, o jardim do Getsêmani. Com passos firmes fazemos nossos caminhos, o amor empresta perfume aos nossos dias, leves tristezas navegam como nuvens distantes, sorrimos e dizemos que somos bastantes, apressamo-nos e apressados nos pomos em ação até alcançar a fronteira da aflição, que espera por ti e espera por mim, pois sempre nos espera o Getsêmani. Em veredas sombrias, ao longo de estranhos córregos atravessados por nossos sonhos despedaçados, aquém dos obscuros chapéus dos anos, além da grande fonte salgada das lágrimas, está o jardim.
Não importa o quanto venhas lutar, não podes evitá-lo em tua jornada. Todos os caminhos trilhados ou a trilhar passam em algum ponto do Getsemane. Todos os que vivem cedo ou no fim passarão pela porta do jardim e ali sozinhos se ajoelharão e com feroz desespero contenderão. Misericórdia, Senhor, dos que não podem dizer não a minha, mas a tua, dos que apenas oram, passa de mim esse cálice, mas não podem ver o propósito do Getsemane. Ella Wilcox, num livro chamado Poemas de Poder, Poems of Power, de 1902. O que ela fez foi compreender à luz da sua perspectiva a história que vamos ler agora, e lhe convido a abrir a sua Bíblia ou escutar como vou ler em Mateus 26, 36 a 46, segundo a versão Nova Almeida atualizada. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Vou repetir. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então, Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, Jesus os achou dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, Jesus orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, Jesus os achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, Jesus foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem, isto é eu, Jesus, está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Esse texto nos é muito difícil, porque muitos de nós temos por vezes a imagem de um Jesus que não sofre, de um Jesus triunfante, de um Jesus que vive na prática uma certa teologia da prosperidade, em que tudo está bem resolvido e caminhando a mil maravilhas. Nós temos dificuldade de lidar com a ideia de que Jesus era 100% humano, conquanto fosse divino 100% também. É algo difícil de compreendermos. E nesse texto nós temos um Jesus, se eu posso dizer assim, apenas e tão somente e completamente humano. É claro que esse texto não pode ser lido de modo único,
porque há outros textos falando sobre Jesus, mas esse nos incomoda. E às vezes tomamos o partido de Jesus e pensamos assim: levei comigo o coro masculino para orar comigo, ora por mim, e o Eduardo dorme, e com ele todo mundo ronca. Mas Eduardo, eu não disse para você vigiar por mim, porque eu estou passando por uma grande dificuldade, eu vou ali orar, eu preciso orar sozinho, mas você fica aí com os demais membros do coro masculino e orem por mim. Uma vez, duas vezes, terceira vez, dormindo. E aí nós dizemos: que coro masculino mais chinfrim é esse, né? Que não é capaz de orar com Jesus. É claro, falar dos outros é uma facilidade, é uma moleza grande, mas às vezes tomamos o partido de Jesus por também não entendermos nossa natureza. Nós queríamos ser como aqueles que Jesus chama: orem por mim, e nós em pé ficarmos ali orando juntamente com Jesus, ou até por nós mesmos, mas nem sempre isso acontece. Por isso eu li no começo esse pensamento, poema, ensaio dessa autora, ela, Wilcox. Eu quero trazer algumas considerações sobre esse texto, porque ele realmente é desafiador. O que é o Getsemane? Ela diz que é um jardim, um pomar, na verdade, um lugar aprazível naquele contexto do Monte das Oliveiras, em que havia ali, em algum tempo no passado, uma prensa onde a azeitona era imprensada e saiu o azeite. É ali que Jesus Cristo estava, para ser imprensado. Getsemane é o lugar mais profundo da vida depois da festa. O texto começa assim: em seguida. Se você folhear o texto para trás, vai ver que em seguida era algo que vinha depois de uma festa, de uma celebração da Páscoa. E foi, no nosso caso, o cristão, a celebração da ceia do Senhor. Depois disto, o que pode vir depois da festa? O que pode vir depois da celebração? Outra festa, outra celebração que nós esperamos, mas depois disto, diz o texto bíblico, Jesus teve um encontro mais profundo. Na ceia do Senhor ele festejou, ele ensinou a como festejar, ele anunciou que ele voltaria um dia, ele falou de coisas profundas e belas, conquanto tristes também, mas deixou uma perspectiva boa e festejou, comeu e bebeu com seus discípulos. Mas agora, depois disso, em seguida, vem o lugar mais profundo, e a festa nunca é o lugar mais profundo. Getsemane é um convite à profundidade. Nós, às vezes, talvez você, somos muitas vezes seduzidos a viver uma perspectiva superficial da vida. Comemos, dormimos, festejamos, cultuamos, mas isso é parte da vida, não é a vida. Eu e você somos convidados a uma vida de profundidade. Jesus passou pelo Getsemane e orou como orou, e é como nós devemos orar, porque ele sempre atendeu ao convite da profundidade. Eu às vezes ilustro aqui esta situação em que muitas vezes nós passamos por reveses muito pequenos e não os suportamos porque nós não temos musculatura espiritual. Se de fato nós fizermos uma pesquisa e indagarmos quantos que professam Jesus como Senhor e Salvador já leram os evangelhos todos, talvez os surpreendamos. Mas como saberemos quem é Jesus, o que ele fez, se não lermos os seus evangelhos? Graças a Deus que aqui todos já leram os evangelhos todos mais de uma vez.
Mas é preciso lermos muitas vezes, voltarmos sempre, como estamos agora nesse texto. Se nós não tivermos uma musculatura espiritual, quando vier a dificuldade em casa, no trabalho, no nosso próprio coração, nós não vamos subsistir. Há pessoas que perdem a fé por terem uma fé superficial. E quando essa fé é abalada por um vento mais forte, o barco afunda. Muitas vezes eu me contento, talvez você também, com uma fé superficial. A fé talvez de nossos pais ou de nossos avós, mas talvez não uma fé pessoal. E nesse sentido, o Getsemane é uma necessidade. É no Getsemane que nós nos encontramos com o nosso eu profundo. É claro que nós fugimos. É claro que damos tudo que nós pudermos para não irmos ao Getsemane. É claro que fazemos tudo para ir de festa em festa, de culto em culto, de alegria em alegria, de jantar em jantar, para não nos encontrarmos com o nosso eu profundo, onde às vezes estão coisas que nós mesmos não queremos ver. Jesus passou pelo Getsemane. Mas Jesus, quando chegou ao Getsemane, estava preparado para aquele momento, por isso ele orou como todos nós devemos orar. Meu convite, meu irmão, minha irmã, a mim mesmo e a você, é esse de nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Por isso eu sempre gosto de pensar que a oração não é um momento. A oração é uma experiência de vida. Enquanto estamos acordados, é uma atitude. Mas é claro que ela inclui momentos. Mas os momentos são um reflexo do momento estendido. Por isso, várias vezes eu repito aqui, eu não gosto daquela oração que diz assim: Senhor, entramos em Tua presença. Nós sempre estamos na presença de Deus. No máximo podemos dizer: Senhor, estamos aqui na consciência da Tua presença. Nós, às vezes, separamos muito o que é profano do sagrado, o que é igreja do trabalho, sociedade e fé. Mas são a mesma coisa. Nós somos a mesma pessoa. Não somos pessoas diferentes. Não somos uma coisa aqui, seres cantantes, seres louvantes e seres trabalhantes, seres pensantes. Nós somos a mesma coisa. Nós somos um ser único. Nós somos sempre espirituais e sempre seculares, se podemos usar tal classificação. No negócio que você tem, você ali é espiritual. Tudo que você faz é espiritual. Pode ser bom ou mal espiritual. O que eu quero realçar é que a gente não tem aquele momento, agora então eu vou entrar na presença de Deus. Nós estamos sempre na presença dEle. Fora disso é uma superficialidade. Agora eu vou à igreja, vou me encontrar com Deus. Por isso eu repito várias vezes aqui a palavra do pastor Técio Gomes Cunha, que ele dizia o seguinte: se você não trouxe Deus para a igreja, não vai encontrá-lo lá. Essa profundidade que nós precisamos buscar, e ela é cada vez mais profunda. Getsemane é o lugar profundo depois da festa. Getsemane é o tempo da oração solitária. Jesus diz, verso 36b, eu vou ali orar. Eu fiquei pensando, por que Jesus foi ali orar? Se a imaginação da arqueologia está correta, o jardim ficava numa parte, olhando de baixo para cima, Monte das Oliveiras à direita, e do lado esquerdo ficava propriamente o que seria o lugar onde ele foi orar. Deixou os discípulos aqui à direita, onde hoje é conhecido como Jardim de Getsemane, e foi aqui à esquerda orar. Às vezes gostamos de pensar em Jesus que ele fazia tudo premeditado para provar os seus discípulos, como se ele não vivesse. Não é bem verdade. Ele não fez nada para provar, ele apenas viveu. Por que ele foi ali para orar? Porque se nós percorrermos a história de Jesus, várias vezes ele sai da multidão,
ele sai da superfície, ele sai do aperto, ele sai da festa, ele sai da tagarelice e vai para um lugar secreto orar, um lugar escondido, um lugar só ele. O Getsemane é o tempo da oração solitária. Nós precisamos orar em conjunto uns com os outros, em família ou na igreja, mas nós precisamos orar sozinho, porque é sozinho que nós pedimos aquelas coisas que nós nunca falamos em público, que são as mais profundas, nossos sonhos, nossos temores, nossos pecados, nossas confissões mais dramáticas. Nessa hora eu não preciso dizer, ó Senhor, como Tu és maravilhoso. Eu vou direto ao ponto, Senhor, está doendo, eu estou sofrendo, me ajuda aqui. Publicamente, Pedro diz, Tu és o Cristo. Mas individualmente ele fala, eu estou fraco, me ajuda a caminhar sobre as águas. Quando nós oramos em público, pedimos algumas coisas, são reais e verdadeiras, mas quando oramos em particular, só nós e o nosso Deus sabemos. Você tem esse momento assim? Não daquela oração repetida, Tu és bondoso, peço pelos amigos, perdoa pelos meus pecados, ou aquela oração, Senhor, enquanto eu me calo aqui no meu pecado, os meus ossos parecem que vão se consumir. Por exemplo, como é que você tem orado? Como é que eu, Israel, tenho orado? Porque é muito mais fácil a gente se contentar com oração coletiva. Eu oro muito coletivamente, por razões óbvias. Mas às vezes eu me pergunto, essa oração coletiva traduz realmente, Israel, o seu sentimento, as suas dúvidas, as suas certezas, os seus temores, as suas esperanças? Oração é isso. E foi isso que Jesus Cristo fez. Hoje no culto das 17 horas, eu fazia um exercício, ao responder uma pergunta, eu disse que se eu tivesse inspirado o autor a escrever a Bíblia, não estaria lá o pecado de Davi com Batseba. Não fica bem para o Davi, para a biografia do Davi. Nem estaria lá o Abraão falando a sua mentira. Mas quando eu oro ao meu Deus, e Davi fez isso, Abraão certamente, embora não tenhamos registro, certamente fez isso, e tantos outros da Bíblia, em que nos encontramos sem máscara, como a Bíblia é, face a face. Ou naquele hino que vocês cantam tão bem, né? Eu não te deixarei enquanto não me abençoares, Senhor. É disso que eu preciso. É disso que nós precisamos. Um lugar dos nossos medos. Oração é o lugar em que nós colocamos os nossos medos. E também os nossos grandes arroubos de fé. As nossas lágrimas e as nossas gargalhadas. Algo pessoal, algo profundo, algo individual. É isso que mantém forte a nossa musculatura espiritual. Terceiro lugar, o Getsemane é o lugar do sofrimento. Não, essa parte vamos pular. Mas o texto diz, Jesus mesmo declarando com as suas próprias palavras, não as minhas, e repete isso pela segunda vez. O autor bíblico diz que Jesus começou a se sentir, verso 37, tomado de tristeza e de angústia. E quando Jesus, então, ele mesmo profere essas palavras, ele diz de forma muito forte que eu estou achando que vou morrer. A minha alma, verso 37b, está profundamente triste até a morte. Como diz o salmista, covas profundas me atraem. Eu estou em covas profundas, Senhor, me livra, diz
o salmista em vários dos seus poemas. Jesus estava sofrendo. O sofrimento dele foi exclusivo. Era o sofrimento de um inocente morrendo como culpado. Essa era a sua dor. A sua dor era morrer. Ele não queria morrer. Jesus não queria morrer. Ninguém quer morrer. Além disto, ele morreria por algo que ele não fez, por um pecado que ele não cometeu. Era uma morte com um peso duplo, a biologia e a psicologia, sobre a sua própria existência. O Getsemane é o lugar, é o tempo de tristeza e angústia, é o sofrimento, é a realidade humana em toda a sua intensidade. Temos aqui pessoas jovens, pessoas mais experientes, pessoas que experimentaram sofrimentos dos mais diferentes tipos, e pessoas que talvez não experimentaram o sofrimento ainda. Mas se alguém aqui não enfrentou o sofrimento, se isso é possível, eu não tenho uma notícia muito boa, não. Porque se não enfrentou, você vai enfrentar a decepção, a desilusão, a depressão, o desemprego, a crueldade, a violência, a falta de sentido na vida. Todos nós estamos sujeitos a isto. Jesus passou por isto, ao ponto de ele na cruz dizer: meu Deus, por que é que o Senhor me desamparou? Dá para imaginar Jesus falando isso? Mas a Bíblia diz que ele falou isso. Nós não temos como evitar todos os sofrimentos, alguns sim, mas outros não. A questão é como nós lidamos com o sofrimento. Penso que uma boa atitude é saber que ele vem para todos. Não tem ninguém especial para quem não venha o sofrimento. Infelizmente, muitas vezes, há um evangelho pregado no qual não há sofrimento. Não é o de Jesus. Há evangelhos pregados onde só tem o túmulo vazio. Mas o túmulo vazio só ficou vazio porque antes esteve cheio. E cheio era Jesus morto. E vazio é Jesus cantando, não mais ali, porque estava vivo. Sofrimento, temos que entender, devemos fazer o que nós pudermos para evitar os evitáveis, mas outros virão por causa da maldade humana, das tentações que sobrevêm sobre as nossas vidas, e nós temos que aprender a lidar, seja qual for o tipo de sofrimento, sem fugir, porque ele vem para todos, veio para Jesus, veio para nós, virá para nós, e não necessariamente é ruim. Não quer dizer que todos nós alcancemos a profundidade por causa do sofrimento. Nós podemos alcançar a profundidade sem sofrimento. Mas a história não é bem essa, não. Na prática, a história é que com o sofrimento nós crescemos. Repito, Deus não nos manda o crescimento para que nós aprendamos. O sofrimento vem e nos ajuda o Senhor Deus a entendermos em nossa vida o sofrimento. Eu estou seguindo exatamente a sequência bíblica aqui. No verso 37, nós temos esse pedido de Jesus repetido: vigiem comigo. O Getsemane é o lugar e o tempo da oração comunitária. Jesus orou sozinho. Eu vou ali orar. Mas ele também diz: orem comigo. Vamos orar juntos. Orem vocês aí por mim. Nós precisamos das orações uns dos outros. Nós não sabemos como Deus ouve, como Deus atende. Nós não sabemos, é mistério. Oração é mistério. Mas ele ouve e ele responde. E Jesus
Não entendemos por quê. Ele precisava da oração dos seus discípulos. Tanto precisava que as pediu. E repito, não pediu para nos ensinar alguma coisa, ele pediu porque ele estava carente, necessitado que orassem por ele. Porque ele estava sendo tentado a desistir de morrer na cruz. Porque pelo seu desejo ele oraria assim: Pai, passa de mim este cálice. Pai, me livra da morte. E ele disse, vírgula, mas ele precisava que esse mas fosse fortalecido na sua vida. Ele precisava que a tentação, ele passasse por ela como passou, sem as orações dos discípulos, infelizmente. Mas ele passou. Mas ele precisou das orações. Nós precisamos das orações uns dos outros. Um dos privilégios que eu tenho como pastor é de, às vezes, ser requisitado por um irmão, uma irmã, para orar por ela ou por ele. Às vezes sabendo qual é o problema, às vezes não sabendo qual é o problema. Às vezes nunca ouvindo o que aconteceu depois da oração e às vezes sabendo o que aconteceu depois da oração. E algumas vezes o irmão, uma irmã me faz um contato, eu digo, olha, eu não sei o que lhe dizer, mas eu posso dizer que vou orar por você. E digo, olha, orei por você. Isso não faz bem apenas psicologicamente. Há muitas pessoas que, não, você fala que está orando, isso faz bem à pessoa. Até pode fazer bem à pessoa, mas não traz resposta de Deus. O que traz a resposta de Deus é quando efetivamente nós oramos uns pelos outros. Jesus está lhe dizendo agora, orem por mim. Esse mim pode ser o Israel aqui, pode ser qualquer irmão aqui, que estão contando e precisando da sua oração, porque diz Jesus, a carne é fraca, a tentação é forte, a dificuldade é muita, eu preciso ser fortalecido pelo Senhor Deus. E como é que eu sou fortalecido? Com as suas orações. Nós precisamos da oração solitária, só nós e Deus, mas precisamos também da oração comunitária. Quinto lugar, Getsemane é o tempo da dor que nos atravessa a alma. Disse Jesus, eu estou triste até a morte. Em outras palavras, como Jesus, muitas vezes passamos por situações que estão além de nossa capacidade. Meu irmão, minha irmã, às vezes você passa por situações no seu trabalho em que você não fez absolutamente nada de errado. E você é acusado ou acusada de ter feito tudo errado. E quanto mais você se movimenta, e vou dizer, e quanto mais você ora, piora. Acho que aqui todos nós já passamos por isso. Há momentos em que a dor não é apenas física, ela é até a morte. Um dia desses, uma dessas pessoas me escreveu assim, eu já não sei mais orar, eu estou exausto. Eu respondi, eu não sei mais o que dizer, mas eu vou orar por você. Isso, uns 2 anos isso. Aí essa pessoa depois me escreve assim, eu acho que Deus está mudando as coisas. Gente, era impossível as coisas serem mudadas. Impossível. Tudo armado, a cama feitinha, tudo certo, sem solução, era só o golpe final. Parece que Deus está mudando as coisas. Nessas horas, nós precisamos que vigiem conosco. E é muito interessante que Jesus complementa a sua dor dizendo, o traidor se aproxima, verso 46. Eu fico imaginando a alma de Jesus.
teve um discípulo, dedicou-se a ele, e o cara entrega Jesus com algumas moedas de prata, com um beijo cínico. Um beijo que aparentemente quer dizer eu te amo, mas na verdade quer dizer esse aí pode pegar, prender e matar. O Getsemane é quando a dor nos atravessa a alma e ficamos exaustos. Nem conseguimos mais orar, mas graças a Deus que tem algumas pessoas que oram por nós. Sexto lugar, o Getsemane é oração feita de joelhos. Verso 39a diz: prostrou-se sobre o seu rosto. O que quer dizer? Ajoelhou-se. E não olhava mais para cima. Ó Senhor, era para baixo, corpo arqueado, a alma esvaziada, sem controle de nada, prostrou-se sobre o seu rosto. Tão aflitiva é a necessidade, que a única posição possível é com o rosto no chão, é ajoelhado, porque não há mais o que fazer, o que esperar, não há perspectiva, não há esperança, a não ser a perspectiva e a esperança da oração de joelhos. Getsemane é essa forma de oração. É claro que não é a forma de oração que dá esse ajoelhamento, é o coração que se ajoelha e o corpo também. Getsemane é o momento em que pedimos o impossível a Deus. E nós todos experimentamos esses momentos em nossas vidas. Olha o que Jesus pediu, o impossível. Passe de mim este cálice, isto é, tira-me da experiência de morrer. Jesus que veio para morrer, agora não quer morrer. Era o momento dele, o momento de pedir o impossível. Deus ouviu e respondeu de um outro modo. Não respondeu como Jesus queria, mas Jesus também acrescentou à sua oração. E a oitava atitude, Getsemane, é a atitude de nos rendermos à vontade daquele a quem nós oramos. Porque ele orou assim: olha, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Getsemane é renúncia, rendição, entrega. A atitude mais difícil da vida, porque nós somos fortes, nós somos poderosos, nós somos, até tem uma palavra que criaram aí, resilientes. Mas o que nós temos que ser é dependentes, submissos, renunciantes, quando nos submetemos à vontade de Deus, que nem sempre é a que nós queremos. Quando a vontade de Deus é aquela que nós queremos, nós nem oramos, nós só batemos palma. Mas quando a vontade de Deus é aquela que nós não queremos, aí nós nos ajoelhamos, aí nós choramos, e aí nós sofremos, aí estamos no Getsemane. Nono lugar, Getsemane é a descoberta surpreendente. Que estamos sozinhos, embora não imaginássemos. Verso 40, os discípulos estavam dormindo. Verso 43, os discípulos continuavam dormindo. Verso 45, os discípulos permaneciam dormindo. A decepção, vocês estão dormindo, eu sofrendo, eu chorando. E diz o autor Lucas, não Mateus, já mencionei isso aqui várias vezes, que o suor que Jesus transpirava ao sofrer e a orar: Pai, passa de mim este cálice, sulcavam a relva em forma de gotas de sangue. E os discípulos dormindo, descansando. Jesus descobre que está sozinho, mas achava
que podia contar com os seus discípulos. Este é o Getsemane pelo qual também nós passamos. 10º lugar, chega, não é? Getsemane é o encontro da obra que nós precisamos fazer, embora vá doer. Verso 45, Jesus diz: é chegada a hora. Jesus é alguém em paz com Ele mesmo. Passa de mim esse cálice. O Pai Eterno não passou. Eu disse: ok, eu me rendo, acabou. Vamos prosseguir. Eu desfiei aqui uma série de significados para o Getsemane. E o meu desafio a você é que você leia, releia esse texto e veja como ele se aplica na sua vida. Eu fiz várias sugestões. Tem a ver com o seu momento, com o meu momento, com os nossos momentos. Eu vou ler de novo esse texto agora na versão que eu preparei. Estando no Monte das Oliveiras, Jesus levou os seus discípulos a um jardim conhecido como Getsemane. Quando chegaram ao jardim, Jesus lhes pediu: assentem-se aqui, vou orar mais adiante. Jesus levou junto Pedro, Tiago e João. Enquanto orava, ele ficou muito triste e angustiado. Jesus lhes disse: estou profundamente triste, estou transtornado. Preciso que vocês fiquem aqui e orem por mim. Então, caminhou um pouco mais sozinho, ajoelhou-se e orou: meu Pai, eu te peço, se for possível, livre-me da morte. Se não for possível, eu me rendo, porque eu quero o que tu queres. Quando voltou do lugar em que orava, Jesus encontrou os 3 apóstolos dormindo. Ele se dirigiu a Pedro: lamentável, vocês não conseguiram orar por mim nem por 1 hora. Para que não pequem, vocês precisam orar com toda a dedicação. Não basta ter o desejo de não pecar, vocês precisam orar, porque vocês são fracos. Jesus deixou por um pouco os seus apóstolos para orar. Ele disse: meu Pai, se não é possível que me livres da morte, aqui estou, pronto para fazer a tua vontade. Quando voltou para os apóstolos, eles estavam dormindo de novo, porque o sono era intenso. Jesus os deixou pela 3ª vez para orar, dizendo sempre as mesmas coisas. Ao retornar, disse aos apóstolos: não tem jeito, vocês continuam dormindo, descansando. Vamos, chegou a hora. Serei entregue em momentos nas mãos dos pecadores que vão me executar. Levantem-se, vamos embora, o traidor está chegando. Meu propósito aqui foi lhe convidar a mergulhar nesse texto e a passear pelo jardim do Getsemane. Não sei como está a sua vida. Talvez aqui comigo, lendo esse texto bíblico e ouvindo algumas palavras minhas, mas sobretudo o texto bíblico, você no seu coração tenha tomado uma decisão. Hoje pela manhã, uma pessoa me procurou e disse: é a 3ª vez que eu venho aqui, mas você vai me ver muitas vezes. E com lágrimas, ele disse: eu não posso mais retardar, eu preciso ser batizado. Não sei se essa é a sua história, aqui ou em casa. Esta é a hora de você pensar naquilo que Jesus Cristo fez por você. Ficou muito claro o quanto custou para ele. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer. Mas ele morreu por você, morreu por mim, morreu para que nós tivéssemos vida, e vida que vale a pena. Talvez você tenha já tido essa experiência, ter sido batizado como a maioria aqui, mas por alguma razão se tornou como aquela semente que caiu num solo raso
e vive uma vida rasa, uma vida sem profundidade, uma vida sem entrega, uma vida de submissão, quem sabe no seu coração você diz: bem, hoje eu vou buscar uma musculatura espiritual, eu vou ser alguém que, passando pelo meu Getsemane, serei mais firme e mais forte. Eu não sei. Por isso nós vamos cantar agora, sentados como nos encontramos, um hino que é da mesma idade desse poema que eu li. Agora, esse hino foi composto por Elisha Hoffman nessa mesma época, 1902 aproximadamente, e ele nos convida a uma oração, mas uma oração fervente. Não aquela oração dos discípulos que oraram: Senhor, então estamos aqui, e dormiram, porque a carne era fraca, mas uma oração de alguém que se coloca no Getsemane e busca toda a força, toda a musculatura que vem de Deus para nós. Assentados, vamos cantar. E se durante esse canto você desejar orar ao Senhor, você pode parar de cantar e então orar ao Senhor. E se depois de orar ao Senhor, você quiser vir aqui à frente para que oremos por você, eu aqui estarei e vamos então orar por você. É algo muito pessoal. É a Bíblia lhe dizendo sobre o jardim do Getsemane e você fazendo com isso aquilo que Deus toca agora no seu coração. Vamos então cantar.